Hello, my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós falaremos de um tema que eu gosto muito, que é a voz passiva. Nós aprenderemos então a fazer a voz passiva e veremos o que é que acontece com os verbos que compõem essa estrutura. Preparados? Acompanhem comigo então. Como de costume, vamos começar com um exemplo. Olha só. Someone cleans this room every morning. Someone cleans this room every morning. Alguém limpa este quarto toda manhã. Pessoal, perceberam aqui que nós estamos com uma frase que nós chamamos na voz ativa. O que é que significa uma frase estar na voz ativa? Nós temos o sujeito começando essa frase, é o sujeito que vai determinar o verbo, tá vendo? Olha só, o sujeito aqui é quem limpa, não é? O verbo limpar, cleans, e o nosso sujeito é someone, alguém. Então, alguém limpa. Nós estamos dando ênfase em quem pratica a ação. Mas muitas vezes nós não queremos fazer isso. Muitas vezes nós queremos dar ênfase naquilo ou em quem está recebendo a ação. Olha só agora esse outro exemplo dizendo a mesma coisa de outra maneira que eu trouxe para vocês. This room is cleaned every morning. Este quarto, este cômodo é limpo toda manhã. This room is cleaned every morning. Então perceberam, pessoal, que aqui agora nós não estamos mais dando ênfase em quem pratica a ação. Eu não sei ou eu não quero dizer quem é que limpa este quarto. Eu estou apenas dizendo que este quarto ele é limpo todas as manhãs. Every morning, ok? Então, olha só, acompanhem comigo o que é a passive voice, a voz passiva. Use the passive voice when it is not so important who did the action. Então, nós usamos a voz passiva quando não é muito importante quem praticou a ação. Ou seja, nós ou não sabemos ou não queremos dizer quem foi que praticou a ação. Acompanhem comigo, então, essa diferença que nós temos entre a voz ativa, active, que é essa daqui, olha só, someone cleans this room every morning. Perceberam que a nossa frase aqui, essa frase que está na voz ativa, normal, que nós conhecemos, com a estrutura, não é? Sujeito, verbo, complemento, percebam que o nosso verbo está no simple present. Agora, olha só como é que vai ficar a voz passiva que nós acabamos de ver. This room is cleaned every morning. Perceberam que agora nós não temos apenas um verbo, mas nós temos dois verbos. E a boa notícia é que um desses verbos é o nosso querido, né, e já conhecido verbo to be. Então, olha só, pessoal, a voz passiva, na realidade, é quando nós pegamos o objeto da voz ativa e transformamos ele em sujeito. Nesse caso, olha só, this room, esse quarto, esse cômodo, é que, na verdade, agora era objeto na primeira frase, olha só, someone cleans this room. Alguém limpa este quarto. E nós vamos torná-lo agora o nosso sujeito. This room is cleaned every morning. Perceberam então que this room passou de objeto para sujeito agora na nossa voz passiva. Bom, e essa relação de verbos então? Quando nós temos na voz ativa um verbo no simple present, como no nosso exemplo aqui o verbo cleans, nós vamos agora utilizar o verbo to be também no simple present, ok? Por isso que o verbo to be aqui está is, não é isso? Então, olha só, como fica no presente a nossa voz passiva. Se a voz ativa for no presente, né, estiver no presente, nós vamos utilizar a seguinte estrutura. O verbo to be também no simple present, claro, podendo ser am, is ou are, dependendo do sujeito, mais o nosso verbo principal, só que esse verbo, pessoal, ele vai vir no past participle. Professor, eu já vi esse nome, past participle, mas eu não me lembro. O que é o particípio passado de um verbo mesmo? É só vocês procurarem na listinha que eu deixei para vocês aí, a nossa lista de verbos irregulares, irregular verbs, e aí vocês vão olhar na terceira coluna. Na terceira coluna, nós temos a forma do past participle de todos os verbos, é claro, na nossa listinha, dos principais verbos da língua inglesa, ok? Então, sempre dois verbos. Se o nosso verbo na voz ativa estiver no presente, como nesse caso aqui, não é isso? O verbo cleans,
a gente vai fazer a voz passiva com o verbo to be, também no simple present, am, is ou are, dependendo do sujeito, e o verbo principal, que é o verbo limpar, né? Era o verbo cleanse, ele vai para o particípio passado. E todos os verbos que não estão na nossa listinha, nós sabemos, são verbos regulares. E os verbos regulares em inglês, tanto no simple past quanto no past participle, eles recebem a terminação ed, ed. Por isso, né, como clean, vocês não encontram na nossa lista. Por quê? Porque é um verbo regular, ele vai ficar então com essa terminação ed, is cleaned, não é isso? Foi limpo, né? Então, este quarto, this room, is cleaned every morning. Este quarto é limpo toda manhã. Tá joia, pessoal? Então veja que aqui nós temos, então, a nossa voz passiva, tá joia? Bom, vamos lá então. Nós vimos aqui que na nossa frase o verbo to be foi o verbo is, porque o sujeito é this room, este quarto, este cômodo, e o verbo, né, nosso verbo principal no past participle era o verbo clean, que, como eu disse para vocês, não está na listinha, e por isso nós colocamos a terminação ed. É muito fácil, não é mesmo? Vamos aqui para ver mais exemplos que vocês verão que isso é bem tranquilo. Mas antes, eu ainda quero falar para vocês o que acontece com o sujeito da ação, quem pratica a ação, quando nós temos a nossa voz passiva. Acompanhem comigo então. Use by to say who did or what caused the action. Então a gente usa a preposição by para dizer quem fez ou o que causou a ação. É muito comum nós vermos isso, por exemplo, quando nós vamos assistir a um filme, não é mesmo? Nós começamos a assistir o filme e vem ali o letreiro, não é isso? Directed by, dirigido por. E isso daqui, pessoal, é exatamente a voz passiva, tá joia? Então, olha só. Drunk drivers cause many accidents. Então, motoristas bêbados, drunk drivers, causam many accidents, muitos acidentes. Então, os motoristas bêbados causam muitos acidentes. Quem causam os acidentes? Drunk drivers, não é isso? Motoristas bêbados. Então, nós sabemos aqui que o nosso sujeito é drunk drivers. Agora, olha só, para nós fazermos a voz passiva, nós vamos pegar o objeto many accidents e vamos torná-lo o nosso sujeito agora na voz passiva. Olha só como é que fica então. Many accidents are caused by drunk drivers. Many accidents are caused by drunk drivers. Muitos acidentes são causados por motoristas bêbados. Perceberam que agora eu tirei a ênfase do sujeito, eu não estou mais dando a ênfase nos motoristas bêbados, mas sim em muitos acidentes. Eu coloquei eles aqui como sujeito na minha voz passiva. E é claro, eu utilizei o verbo to be no presente, não é isso? E é claro, peguei ali o nosso objeto many accidents e transformei ele no nosso sujeito. Por isso, então, many accidents, they, não é isso? They are, olha só o verbo to be aqui no presente, they are caused, eles são causados. Também o verbo cause, o particípio passado, já que cause é um verbo regular, é só acrescentar a terminação ed, ed e pronto, nós já temos o nosso verbo aqui no particípio passado. Então, olha só, e agora, embora eu não tenha dado ênfase em quem praticou a ação, mesmo assim eu quero falar. Quem foi que praticou, né? Quem foi que causou muitos acidentes? Motoristas bêbados. Por isso eu utilizei aqui a preposiçãozinha by, ok? Então, lembrando da nossa estrutura, como nós temos o verbo cause no simple present, por que ele não tem um Szinho mesmo ali, professor, na hora da conjugação? Porque o nosso sujeito, né, na voz ativa é drunk drivers. Drunk drivers são os motoristas bêbados ou eles, they. Por isso a conjugação they cause. E depois o verbo to be, não é isso? They are caused by drunk drivers, porque o nosso sujeito na voz passiva agora, many accidents, também está no plural. Então, olha só, a nossa estrutura, de novo, utilizei o verbo to be, tá vendo ele ali, ó, o are, nesse caso, porque o nosso sujeito é many accidents, mais o verbo principal, não é isso? Que está no particípio passado. Então, o verbo to be é o verbo are, e o nosso verbo principal é o verbo cause, causar, que é um verbo regular. Por isso, no particípio passado, ele fica caused. Caused, nesse caso, então, causados, não é isso? Olha lá, many accidents are caused by drunk drivers. Muitos acidentes são causados
por motoristas bêbados. Bom, pessoal, já que nós falamos praticamente tudo o que eu queria falar com vocês sobre a nossa voz passiva no presente, não é isso? Lembre-se, então, verbo no simple present, na voz ativa, a nossa voz passiva vai ter sempre dois verbos, o verbo to be no simple present, mais o verbo principal, que é o mesmo verbo que nós tínhamos na voz ativa, ele que vai para o particípio passado, o past participle, não é isso? Então vamos praticar juntos um pouquinho, olha só. Turn these sentences into the passive form. Vamos passar essas frases para a voz passiva. Olha lá. The bill includes beverages. The bill, a conta, inclui beverages, bebidas. Então, a conta inclui as bebidas. Pessoal, agora vamos colocar o nosso objeto. Quem é que inclui as bebidas? Não é a conta, the bill? Então, the bill é o nosso sujeito. Mas para fazer a voz passiva, nós vamos pegar o objeto, beverages, bebidas, e vamos torná-lo sujeito. Então, olha só, eu quero dizer o quê? Que as bebidas estão incluídas na conta. Então, eu já coloquei para vocês ali, olha só, beverages in the bill, né, na conta. Então, vamos falar agora, né, vamos utilizar apenas os verbos para nós formarmos a nossa voz passiva. E aí nós temos que lembrar, olha só, nós não temos o verbo to include, não é isso? Incluir no simple present, olha só, the bill, it includes, olha só, tá ali com a nossa conjugaçãozinha para it. Então tá no simple present. Vamos utilizar então o verbo to be no simple present, beverages está no plural, é they, então they are. Pronto, já temos o verbo to be no simple present. E agora o verbo principal, que é o verbo include, incluir, ele vai para o particípio passado. E como é que nós vamos fazer o particípio passado mesmo do verbo include? Vocês encontraram ele aí na lista de vocês? Não, né? Ele não está lá. Por quê? Porque ele é um verbo regular. Então vamos colocá-lo com a terminação ed. Olha só como é que fica então. Beverages are included in the bill. Beverages are included in the bill. As bebidas estão incluídas na conta. Now, Meg drives the car carefully. A Meg dirige o carro cuidadosamente. Meg drives the car carefully. A Meg dirige o carro cuidadosamente. Bom, quem é que dirige? Who drives? Não é a Meg? Então ela é o nosso sujeito da voz ativa. Mas nós queremos agora pegar o objeto, que é the car, o carro, e colocá-lo no lugar do sujeito. Então, the car, o carro, é dirigido cuidadosamente. The car é it. Verbo to be no simple present, it is. It is. Então, the car is. E agora nós vamos pegar o verbo principal, o verbo to drive, dirigir, e colocá-lo no particípio passado. Pessoal, vocês encontraram aí na letter D o verbo drive. E encontraram, né? Isso ele é um verbo irregular. E qual é, então, o particípio passado? O past participle de drive, a gente viu aí na listinha, drive, drove, driven, drive, drove, driven, não é isso? Então, dirigir, aqui fica driven, que é o seu past participle, ok? So, the car is driven carefully. O carro é dirigido cuidadosamente. The car is driven carefully. Now, the father forces his son to study science. Então, aqui na voz ativa, the father, o pai, forces his son, força o seu filho, to study science, a estudar ciência. Mas agora olha só, se é o pai que está forçando, quem é que é forçado? Quem é o objeto aqui da nossa frase? Não é o filho, the son, or his son, não é isso? Então o filho agora, ele é forçado a estudar ciência. So, his son, verbo to be no simple present para he is, não é isso? He is. His son is forced to study science. Por que, pessoal, forced? Porque o particípio passado do verbo to force é um particípio regular, já que o nosso verbozinho aqui, o force, ele não está na nossa lista de verbos regulares, a gente coloca então a terminação ed, não é isso? His son is forced to study science. O filho dele é forçado a estudar ciência. Now, the workers build a barn in 1 week. Os trabalhadores constroem um celeiro, build a barn, constroem um celeiro in 1 week, em uma semana. Os trabalhadores constroem um celeiro em uma semana. Mas o que é construído em uma semana? Qual é o nosso objeto aqui? Não é a barn, não é um celeiro? Então agora nós vamos colocar a barn, um celeiro, como sujeito na nossa voz passiva. Então, a barn é
construído, não é isso? Um celeiro é construído in one week, em uma semana. Então, pessoal, a barn é it, não é isso? É ele, mas é um objeto. Então, it is. It is. It is o quê? Agora o verbo é o verbo construir, to build. Olharam na listinha aí? Sim, build é um verbo irregular. Então, qual é o past participle de build? É built. Built. So, a barn is built in one week. Um celeiro é construído em uma semana. A barn is built in one week. Perceberam que nós tiramos a ênfase aqui do sujeito, de quem efetivamente pratica a ação, que são os trabalhadores. Um celeiro é construído em uma semana. Por quem? Quem constrói o celeiro? Nesse caso, nós não especificamos. Mas se nós quiséssemos dizer, a gente utilizaria a preposiçãozinha by, não é isso? Já veremos isso na sequência. Então, continuando aqui, olha só. Millions see this play every year. Milhões assistem, não é? Veem esta peça todo ano, every year. Millions see this play every year. Então, milhões, né? Claro, milhões de pessoas assistem a essa peça, né? Essa peça de teatro todo ano. Pessoal, quem assiste todo ano a essa peça de teatro? Não são milhões, milhões de pessoas? Então esse é o sujeito da nossa voz ativa. Mas imagine que nós não sabemos, né? Nós queremos apenas dizer o quê? Que esta peça, ela é assistida por milhões. Então a gente já começa com display, esta peça é assistida. Display é it, não é isso? Já que é ela, mas não é uma pessoa. Então é it, verbo to be no simple present, it is. It is. Display is, esta peça é, e agora, pessoal, ela é assistida, ela é vista por milhões. Qual é o past participle aqui do verbo to see, que é ver? Se vocês olharam na listinha aí, vocês encontraram o seen. Seen, ok? So, display is seen, é vista por milhões. Opa, eu quero dizer sim. Quem é que praticou a ação? Quem é que viu essa peça? São milhões, não é isso? Então a gente vai ter também que colocar aqui a preposição by, ok? Agora olha só a frase completa como é que fica. Display is seen by millions every year. Display is seen by millions every year. Esta festa é assistida, é vista por milhões todo ano. Agora então, pessoal, que nós vimos, né, a necessidade de utilizar o by quando nós queremos dizer quem foi que praticou a ação, ou seja, quando nós colocamos o sujeito da passiva, nós precisamos da preposição by. Vamos então agora pegar aquelas outras frases que nós vimos aqui na aula e vamos também especificar quem foi que praticou a ação. So use by to say who did the action. Use a preposição by para dizer quem praticou a ação. Olha só, nós vimos aqui na letter A, Meg drives the car carefully, não é isso? A Meg dirige o carro cuidadosamente. E nós vimos que na voz passiva nós vamos pegar the car, que é o objeto da nossa frase, e vamos colocá-lo no lugar do sujeito, não é isso? Por isso, então, the car is driven, o carro é dirigido cuidadosamente, carefully. Mas por quem? Quem é que dirige o carro cuidadosamente? Não é a Meg? Então vamos colocar aqui by Meg, ok? By Meg. The car is driven carefully by Meg. O carro é dirigido cuidadosamente pela Meg. Aqui a Meg, pessoal, então, é o nosso sujeito da passiva. É ela que pratica a ação, mas estou querendo tirar a ênfase, estou querendo tirar a Meg aqui do centro das atenções e eu coloquei o objeto que é o carro. Quem que é dirigido cuidadosamente? É o carro, the car. A Meg pratica a ação, mas nós estamos tirando, não é isso? O foco do sujeito da nossa voz passiva. Tá legal, pessoal? Letter B. The father forces his son to study science. O pai força o seu filho a estudar ciência. E nós vimos que na voz passiva essa frase fica the son is forced to study science. O filho é forçado a estudar ciência. Por quem? Pelo pai. Não é o pai que força? Então vamos colocar aqui by his father, né? Por seu pai, pelo pai dele. By his father, o nosso sujeito da passiva, tá joia, pessoal? Então, the son is forced to study science by his father. O filho é forçado a estudar ciência pelo seu pai. Letter C. The workers build a barn in one week. Os trabalhadores constroem um celeiro em uma semana. Na voz passiva nós vimos, né, que a barn se torna sujeito. A barn, um celeiro, is built in one week. A barn is built in one week. Um celeiro é construído em uma semana. Por quem?
pelos trabalhadores, então a gente usa a preposição by e fica by the workers. By the workers, pelos trabalhadores. A barn is built in 1 week by the workers, pelos trabalhadores. Tá joia, pessoal? Então falamos por enquanto aqui da nossa voz passiva, passive voice, no presente. Na próxima aula nós veremos como é que ela fica agora se nós tivermos uma frase no passado, tá joia? Um forte abraço a todos, então, see you all next class. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso.